Terminado o jogo do Maracanã com uma expressiva vitória do Flamengo, 3-0, né? O 3-0 não representa o que foi o jogo, porque o Grêmio criou demais, mandou bola no travessão, perdeu muitas oportunidades no jogo. Olha, acho que o Grêmio perdeu ali uns 5, 6 gols. Fácil, né, Márcio Reis? Brincando, o Grêmio deixou de fazer ali por incompetência dos atacantes, falta de sorte, eu não sei ainda, né? E, inclusive com o Soares, né? O Bitelo perdeu a chance de fazer um golaço, enfim. O Grêmio poderia ter feito, sei lá, e o Flamengo, além dos 3, poderia ter feito, sei lá, Bruno Henrique perdeu na cara do goleiro também. O Flamengo poderia ter feito mais 2, poderia ter feito uns 5, ou seja, Grêmio perdeu 5, 6 gols, Flamengo também perdeu 5, 6 gols, mas fez 3. Botou 3 vezes a bola na rede e o Flamengo, mais competente, mais efetivo, ganha o jogo no Maracanã, Márcio Reis. Se a gente colocar aqui na ordem do jogo quais foram os principais jogadores, a gente vai ter os do Flamengo na frente. O Everton Ribeiro foi o principal jogador do jogo inteiro, articulador, um cara que pensou nas jogadas, saiu, recuperou bola, pensou, passou, trabalhou, foi o principal jogador. O Eric Pulgar, mais uma partida muito boa do Eric Pulgar, e o Bruno Henrique, vale um destaque assim muito grande pro Bruno Henrique. O cara que entrou com muita vontade, tá voltando aos poucos, ficou muito tempo parado por lesão, não pode esquecer a lesão que ele teve no Santos, quando ele foi convocado para a seleção brasileira, teve lesão nos olhos com o tempo parado, vai pro Flamengo, quando tá num ótimo momento também e tá indo pra seleção, outra lesão que o tira muito tempo de campo. Hoje ele entrou com uma vontade absurda, roubou bola, brigou, teve a chance cara a cara, perdeu essa chance, teve uma arrancada, fez tudo e conseguiu, foi coroado com um gol que chorou, que desde 9 de abril ele não havia balançado as redes mais, né? Foi no jogo contra o Atlético Goianiense. E aí ele volta, depois de mais de um ano, no campo e hoje fazendo com muita vontade. Se o Bruno Henrique voltar com essa vontade que ele demonstrou hoje, é um jogador que briga para ser titular nessa equipe do Flamengo. Não resta menor. Ele estando bem, clinicamente, fisicamente, ele em forma, ele é titular do Flamengo. Ele é titular, ele é o cara que fura espaço, é o cara que vai até a linha de fundo, é o cara que dá uma opção, é o cara que vai pra cima. Então assim, o Bruno Henrique é um excelente jogador. Eu gosto muito do Bruno Henrique, o jogador Bruno Henrique, assim, é um jogador que me agrada pelo estilo de jogo. E a vontade que ele demonstrou hoje é de um cara que quer muita coisa. Essa parada, essa data FIFA, esses 10 dias, e você conseguir colocar esse cara em ritmo, aí é um time realmente que sobe de patamar com esse tipo de jogador. Mas no jogo em si, se você olhar só os números frios 3-0, não condiz que foi a partida. O Flamengo tá falando em contratações, né? O Luiz Araújo tá chegando, o Alan tá muito perto do Atlético Mineiro volante, De La Cruz, eu não sei se vem, porque o River Plate tá prometendo endurecer a parada aí, né? Chega um goleiro, o Flamengo tá atrás de outras peças, mas tá aí uma baita de uma contratação, um baita de um reforço, a volta no jogador que já é do Flamengo, o Bruno Henrique, hein? E o jogador de nível de seleção brasileira. É um jogador que estava sendo convocado, é um jogador importante, é um jogador diferente dessa equipe do Flamengo, de todos os jogadores que tem lá, que remanescentes de 2019, e ele é um jogador diferente, assim, pro ataque. Não um jogador, o criativo, claro, o mais diferente de todos, o criativo, o que encontra uma jogada que ninguém vê é o Arrascaeta, mas ele não tá fisicamente 100%, isso é nítido. No jogo de hoje, no metade do primeiro tempo, ele tá pregado. Ele teve uma grande jogada, que foi aquela jogada do calcanhar, só. O resto ele teve jogadas displicentes. O Bruno Henrique não, o jogador da física, o jogador da força, o jogador que vai pra cima, que fura espaço. Então assim, é um excelente jogador. Ele recuperado, esse jogador vai fazer com que o Flamengo evolua ainda mais. Tá certo. Daniel Lian, que coisa, hein, Lian? Um flamenguista mandou aqui, o Alisson, né? A gente contou, flamenguista, a gente contou com um 12º jogador. Deus tava na zaga. Cara, vou te falar, né? Que sorte, o Matheus Cunha tá, né? Tá com uma sorte danada ou incompetência dos atacantes do Grêmio que perdeu um caminhão de gols, né? 3-0 Flamengo contra o Grêmio no Maracanã. Dá uma olhada nos números ali, 57% de posse de bola, mas as finalizações, 15 do Flamengo, 24 do Grêmio. No gol, 10 finalizações do Grêmio no gol, 4 do Flamengo. Das 4 que o Flamengo finalizou no gol, 3 entraram, Daniel Lian. E escanteio 7-3 para o Grêmio. Ou seja, o Grêmio mais tempo no ataque ali no campo defensivo do Flamengo, né? Apertando o Flamengo. 3 bolas na trave, bate e rebate dentro da grande área.
mas é aquela coisa, né, Zé? O Flamengo foi mais eficiente nas finalizações. E aí saiu com essa vitória, até por um placar elástico, para mim, não reflete o que foi a partida. O placar por 1 gol de diferença, o Grêmio já seria muito um placar mais justo, né? Mas o futebol tem dessas coisas. O Grêmio não fez, foi lá o Flamengo, agora está na 3ª posição, apertando aí as equipes que estão no topo da tabela, né? Tá apenas 3 pontos do Palmeiras e a mais do Botafogo. Claro, 5 pontos do Botafogo, mas tem ainda o confronto direto com essas equipes, né? Os 2 jogos. Então, 6 pontos em disputa. Exatamente, 6 pontos em disputa. É uma equipe que quando pega no tranco mesmo, o Flamengo tem um elenco fortíssimo, você bem ressaltou. Vem aí mais contratações, ou seja, o Sampaoli tem peças de reposição para um campeonato regular como é o Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo, a partir de hoje, segue de vez como um dos grandes favoritos ao título brasileiro. Quem diria, né? Começou lá embaixo no Brasileirão, mal mesmo na tabela e agora já parece que engrenou de vez e 10 jogos sem perder, hein, Zé Manuel? Uma margem muito grande aí para esse time do Flamengo. E aí no Campeonato Brasileiro tá fazendo um campeonato de recuperação e agora com sequência de vitórias, né? É o Flamengo se reencontrando em termos de resultado. No jogo de hoje, por exemplo, o torcedor gosta de um time, sei lá, atacando muito, cedendo poucos espaços. Não é muito a característica dos times do Jorge Sampaoli. Os times do Jorge Sampaoli toma muitos gols, né? Era do Santos, era do Atlético Mineiro. Time do Sampaoli leva muito gol. Agora ataca muito, faz muitos gols. E hoje teve a sorte do Grêmio, né? Não conseguir colocar a bola na rede, né? Finalizou muito mais, o Grêmio chegou bastante, mas o Flamengo foi competente na hora que chegou. Pedro fazendo gol, Everton, Cebolinha. Vai também da qualidade do jogador, né? O Grêmio tem Luizito Soares, mas que é um jogador espetacular. E ele, inclusive, perdeu várias oportunidades, né? Mas no lado do Flamengo, sai Gabigol, entra Pedro, né? Aí tem Everton, Cebolinha, tem Bruno Henrique que entra. De fato, assim, tem a Arrascaeta. Do lado do Flamengo, o valor individual faz muita diferença, né, Márcio? Talvez se explique assim, os 2 times criaram muito. Era para ser um jogo de muitos gols. E o Grêmio não fez nenhum. O Flamengo fez 3, acho que muito pela competência individual desses jogadores do Flamengo. O elenco dos 2 times é uma diferença muito grande, né? Você tem o Luiz Soares, que é o cara diferente do Grêmio, você tem. Ele realmente é um cara que a gente já viu, um dos maiores atacantes desse século aqui, que participou dos maiores trios da história do futebol. Ele, Messi, Neymar. Então, assim, é um cara indiscutível, um cara que tem uma história, uma trajetória no mundo da bola. Só que no Flamengo, você tem um time que tem muito mais peças que você pode brigar, porque você tem um Soares. No Flamengo você tem um Gabigol, um Pedro, um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, um Bruno Henrique, que tá voltando agora, aos poucos. Você tem mais jogadores que podem decidir do que o elenco do Grêmio. Então fica difícil, né, pra equipe do Grêmio. Fica difícil pra qualquer equipe do Brasil você bater de frente com o Flamengo. O Palmeiras é a única equipe que consegue bater, porque tem esse trabalho super consistente, sólido, do Abel Ferreira. São as 2 equipes que vão ficar brigando por tudo. Talvez um Atlético Mineiro, depende o técnico que for lá, porque tem jogadores que também podem decidir. Tem o Hulk, tem jogadores importantes lá. Só que o Flamengo, ele tem esses jogadores que são extremamente decisivos a nível de seleção brasileira. Então é uma equipe muito forte e o elenco faz toda essa diferença e se prova isso em jogos como o jogo desse tamanho de hoje. Tá certo. Me cite alguns destaques do Flamengo na vitória de hoje do Maracanã, Daniel Lian, na sua opinião. Olha, Zé, eu gostei bastante até da partida do Everton Cebolinha. Me agradou ali o Cebolinha, que aliás foi o autor do primeiro gol do Flamengo. Enfim, teve algumas peças fundamentais ali. O Gerson, para mim, fez uma boa partida. O de Arrascaeta sempre, né, fazendo jogadas decisivas, mas eu acho que os pontos fortes aí do Flamengo foi exatamente ali o Gerson, o ponto central no meio-campo, e a defesa do Flamengo que funcionou muito bem hoje, né? Começou com os 3 ali, o Léo Pereira jogando até um pouco mais pro lado esquerdo, mas com o Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Léo Pereira, depois as substituições, né? O Gabigol, que ficou meio apagadão no jogo hoje, aí foi substituído pelo Pedro. O Pedro era outro que não fazia gols há muito tempo, também desencantou o Pedro.
Enfim, hoje foi o jogo para os caras desencantarem também, viu, Zé Manuel? Sem dúvida alguma. Para você, Márcio Reis, destaques do Flamengo nessa vitória contra o Grêmio no estádio do Maracanã. O Gerson jogou muito, mas eu acho que tiveram jogadores que jogaram mais que ele. Everton Ribeiro, pra mim, principal jogador da equipe do Flamengo pela função de organizador. Acho que ninguém jogou mais que ele. O Pulga jogou muito bem, assim como o próprio Gerson também jogaram bem. E o Bruno Henrique vale um destaque aí pra ele, pela vontade que ele entrou e a partida que ele conseguiu realizar. Então esses, pra mim, foram os principais jogadores da partida, foram esses aí. Eu gostei muito do Gerson. Gostei do Everton Ribeiro, muito, o Eric Pulgar demais. Eu acho que ele dá um grande equilíbrio. Muito embora hoje, para você analisar a defesa o setor defensivo do Flamengo como um todo, você tem que levar em conta que o Grêmio, né, poderia ter feito vários gols. O Grêmio perdeu muita a defesa do Flamengo ou a marcação do Flamengo, o setor hoje em dia você não analisa a marcação de um time só analisando o desempenho dos zagueiros, dos laterais. Todo mundo marca, todo mundo joga. É isso o futebol hoje em dia. E se você analisar por esse ponto de vista, né, algo não esteve tão bem na marcação do Flamengo, porque o Grêmio poderia ter feito muitos gols hoje no Maracanã. Então, nós tivemos muitas falhas desse setor defensivo. Acho que o setor ofensivo foi perfeito no jogo de hoje, né? Você faz 3 gols numa partida, né? Ganha o jogo no estádio do Maracanã contra um adversário forte e o Flamengo foi bem. Eric Pulgar, para mim, muito bem. Gerson, Everton Ribeiro também, né? O Everton Cebolinha, dentro das suas características, conseguiu, além do gol, dar uma certa contribuição no Flamengo. E dois pontos positivos, né? O Pedro voltando a fazer ali as pazes com a rede, é sempre importante. Ele precisa de confiança. No jogo anterior do Flamengo, a gente falou muito disso, da falta de confiança do Pedro, até para finalizar, né, no jogo contra o Racing. Tinha bola tranquila, que normalmente ele chutaria pro gol. Ele passou porque tá com falta de confiança. É um problema e centroavante precisa disso, então o gol é muito importante para ele nesse aspecto. E claro, pro Bruno Henrique também, volta fazendo gol, correu bastante, né? E o torcedor do Flamengo quer vê-lo de volta vestindo a camisa do time titular do Flamengo, porque sem dúvida alguma é um jogador fundamental para a sequência dessa campanha da equipe do Flamengo.